Olá, com a graça de Deus, nós estamos começando mais um estudo bíblico e hoje nós vamos meditar sobre o profeta Jonas. E aqui no capítulo 1 está escrito assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas. Jonas era um profeta, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Esse povo era um povo idólatra. A cidade de Nínive, eu pesquisei aqui, era um grande amontoado de vários vilarejos ao longo do rio Tigre. Atualmente, onde ficava, existe uma cidade moderna de Mossul, no estado de Ninauá, do Iraque. Então, pertence ali às terras do Iraque. E este povo não era hebreu. Este povo era gentil e eles eram idólatras. Então, por isso, Deus falou que a sua malícia subiu até a ele. Então, era para que Jonas pudesse ir e falar da palavra de Deus para aquele povo. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Por que Jonas queria fugir, não queria ir? Porque Jonas, sendo hebreu, Jonas viu que aquele povo não era hebreu, era um povo idólatra, era um povo que não era do seu povo. Então Deus, ele só tratava com judeus, ele não tratava com gentil. Então Jonas estava com medo de ser maltratado ali, medo daquele povo se levantar-se contra ele. Então por isso Jonas foi para Tarse, achou o navio, foi para Tarse, pegando suas passagens, desceu para dentro dele para ir com ele para Tarse, diante da face do Senhor, querendo fugir. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade. O navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. Veja aqui, ó, como até eles, os marinheiros, eram idólatras. Somente Jonas aqui dentro desse navio que ele cria no verdadeiro Deus. Então eles foram jogando tudo para fora, o peso do navio, para que o navio não afundasse. Então, e Jonas estava dormindo, um profundo sono. Ele desceu para os lugares do porão e dormiu ali. E o mestre do navio chegou a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca seu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. E lançavam no mar as suas fazendas, que eram as coisas que tinha ali, os utensílios. E aí desceu até lá embaixo, Jonas estava dormindo no porão. E aqui foi pedido para que Jonas orasse para seu Deus e dizia cada um a seu companheiro: Vamos lançar a sorte, vamos ver aqui quem que é o culpado dessa situação. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua? Qual é a tua terra e de onde vens? E ele disse: Eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor. Disseram: Por que fizestes isto?
Por que você fez isso, Jonas? Diante da face do Senhor, por que você fez isso? Aí eles disseram, né? O que nós vamos fazer para que o mar se acalme? E aí Jonas disse, ora, me levanta e joga no mar. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, os homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E teve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Aqui simbolizava os 3 dias que Jesus ficaria no seu túmulo futuramente. Então esse peixe aí não era um peixe qualquer, foi um peixe que Deus preparou para que tragasse a Jonas. E Jonas, no ventre do grande peixe, ele orou a Deus das entranhas do peixe. Vejam bem, estar ali nas entranhas do peixe ali, que desespero que Jonas passou. Aí Jonas orou, Jonas, o Senhor teu Deus, das entranhas do peixe, disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça, e eu desci até os fundamentos. Nos montes e ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livrastes a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs, deixam suas próprias misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com voz do agradecimento. Ó que voltei, pagarei do Senhor, vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Por que o peixe, ele engoliu Jonas? Deus preparou este peixe para que este peixe pudesse engolir Jonas. Por quê que o peixe engoliu Jonas e vomitou Jonas? Irmãos, nós sabemos que muitos países, tem países que as pessoas adoram o Buda, tem países que as pessoas adoram o elefante, adoram a vaca. E nessa cidade de Nínive aqui, ó, as pessoas lá adoravam o peixe. Eles tinham peixe como um deus. Então, Deus permitiu Jonas, é claro que isso não está escrito na Bíblia, não caberia livros para escrever. Então isso foi dito pelo profeta William Marion Branham. Eles estavam na beirada da praia. Ó peixe, tenha misericórdia de nós, ó peixe. Aquele povo, eles não sabiam a diferença da mão direita com a mão esquerda. Então Deus falou para João, eles não sabem a diferença da mão direita com a mão esquerda. Então eles adoram o Deus peixe, era um povo inocente, eles não sabiam o que eles estavam falando. Mas Deus conhecia o coração daquele povo. Então ele permitiu que Jonas desobedecesse. Ele não poderia pegar Jonas e lançar o Jonas lá no mar, sem Jonas ter feito nada.
Deus não faz isso, então não seria justo. Então ele permitiu Jonas desobedecer para que ele tivesse uma desculpa e jogasse Jonas na boca daquele peixe. Então, quando aquele povo estava na beirada da praia, ali, ó Deus peixe, tem misericórdia de nós. O grande peixe vomitou Jonas no momento exato que eles estavam ali. Então eles creram, e Jonas saiu de dentro da boca do peixe e pregou a palavra de Deus. E eles creram, porque era uma maneira de Deus. Deus tem suas maneiras de fazer as coisas, irmãos. Então, por isso que nós não podemos julgar as pessoas. Então, foi a maneira de Deus. Veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, o caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, que é o número do juízo, 40 é o número do juízo, e Nínive será submergida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Veja, eles se humilharam, porque a palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou-se de si os seus vestidos, e cobriu-se de saco, e assentou-se sobre cinzas, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei, dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem se lhe des pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de saco. E clamavam fortemente a Deus, e se converteram cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Então veja a oração desse povo. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, Deus conheceu o coração deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito-lhes, lhes faria, e não fez. Então, depois desse tempo, mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido, e orou ao Senhor, disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso, e misericordioso e longânimo, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tire-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Que Jonas entrou em depressão, porque ele ficou ali 3 dias no ventre do grande peixe. E já imaginou ficar 3 dias dentro do grande peixe? Imagine a aflição ali, preso ali dentro. E ele ficou ressentido de ter desobedecido a Deus. Então, também juntou isso tudo e ele pediu para que Deus tirasse a vida dele. Então, Jonas saiu da cidade, assentou-se do oriente da cidade, ali fez uma cabana e assentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboeira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, ao fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou o bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e essa se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver.
Então disse Deus a Jonas: é caso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tivestes compaixão da boboreira, na qual não trabalhastes, nem a fizestes crescer, que na noite nasceu, e numa noite pereceu, e não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Então aquele povo não sabia a diferença da mão direita e da mão esquerda. Então eles adoravam Deus peixes, como os índios adoram a natureza e adoram o sol, não tem noção do que está fazendo. Então aquele povo de Nínive não tinha noção do que estava fazendo. Então eles adoravam o grande peixe, mas eles tinham um bom coração. Então eles precisavam de um direcionamento da sua fé ao único Deus verdadeiro. Então Jonas era um profeta e Deus mandou que Jonas fosse até Nínive. Só que Jonas ficou com medo de ir ali, porque sabia que aquele povo era idólatra. Sabia que eles eram idólatras. E ele poderia apanhar ali, ser agredido. E aí ele, desobedecendo Deus, o lançou no ventre do peixe. E como eles adoravam peixe, foi um jeito que Deus é muito sábio. Foi a maneira que Deus teve. Deus é o Deus da sabedoria, de toda a sabedoria. Veja como Deus é sábio, veja como Deus sabe todas as coisas, conhecia o coração daquele povo, ele sabia que aquele povo aceitaria, como hoje ele sabe que muitas pessoas que estão ouvindo esta mensagem de hoje vão esmorecer os seus corações. Então, irmãos, leiam as Escrituras, procurem as mensagens de William Marion Branham, que é o profeta desta era. Eu já vou falando do profeta de Malaquias 4, versos 5 e 6. Então, todos esses ensinamentos eu tirei das mensagens de William Marion Branham. E eu preguei, já falei em torno mais de 100 mensagens, começando de Gênesis até Apocalipse. E existem mistérios dentro da Bíblia, então nós necessitamos de um profeta para ver esses mistérios, porque o homem em si ele não consegue ver, se não for por um profeta. Então eu falo de Gênesis, eu falo que Eva não comeu uma maçã. Procure aí as outras mensagens aí, a mensagem do Apocalipse. Então são vários títulos e nós vamos ir falando das entrelinhas que estão na Bíblia, dos segredos que estão na Bíblia. Então esse é mais um dos segredos que estão contidos nesse livro. E eu só sei disso por causa deste profeta William Marion Branham, que nós acreditamos que seja o Elias de Malaquias 4 e o anjo de Apocalipse 10, verso 7. E aquele Elias que Jesus promete em São Mateus 17, ele fala que Elias virá e restaurará todas as coisas. Restaurar todas as coisas é restaurar o evangelho que foi desviado no ano 325 no concílio de Nicéia pelo Papa daquela época e por mais de 300 bispos mudaram a doutrina, implantando a doutrina dos 3 deuses. E a igreja evangélica só tem 500 anos, só existia esta igreja dos apóstolos, e até no ano 325 batizavam as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. E depois essa doutrina foi implantada, a doutrina das 3 pessoas, depois do ano 325. Passaram a batizar as pessoas nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, depois do ano 325.
Antes do ano 325, ninguém foi batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Constantino queria se converter ao Evangelho. Então, como Constantino não queria deixar os seus deuses, ele criou o dogma das 3 pessoas para que se enquadrasse na sua fé. E ele enquadrou esta doutrina da maneira como ele cria nos deuses dele. Então misturou e o evangelho foi desviado. Então esse Elias, William Marion Branham, ele vem para trazer novamente o evangelho dos apóstolos a nós. Então vejam os outros estudos, leia com atenção, analise as escrituras, porque dela podeis conter vida eterna. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Dê o seu like, passe este vídeo aí para frente, para alguma pessoa que esteja necessitando de um estudo como esse. Deus vos abençoe.